As limitações do corpo chegam com a terceira idade. Os movimentos já não são os mesmos. É difícil manter a mesma agilidade da idade adulta. Mas é possível envelhecer com qualidade de vida. O treinamento combinado entre força e resistência aeróbica é tema da reportagem que você acompanha agora. A produção é de estudantes do curso de jornalismo, a partir da parceria entre a AGECOM, a Agência de Comunicação Integrada da UPF, e a UPF-TV. Segundo o IBGE, as pessoas são consideradas idosas a partir dos 60 anos de idade. Dados do censo de 2007 revelam que em Passo Fundo existem cerca de 14 mil idosos. As mulheres vivem mais que os homens. A expectativa de vida delas é de 75 anos e a deles é de 70 anos em média. Quando a gente envelhece, e isso não é a partir de 60 anos, isso já a partir de 30 anos, começa a ocorrer um processo chamado sarcopenia, que é a perda da massa muscular, provoca a perda da força. E isso é importante? É assim, o dia que a gente envelhecer e perder a autonomia de se levantar de uma cadeira, a gente vai saber a importância que teria sido fazer exercícios para a força muscular. É normal, triste, mas normal, as pessoas perderem a autonomia e se deprimirem em seguida. É a partir de pesquisa realizada por essa aluna do mestrado em envelhecimento humano que pesquisadores da UPF buscam avaliar os efeitos do treinamento físico combinado em idosos. O grupo é formado por 35 mulheres do CRIJUT e do CANT, os grupos de terceira idade dos clubes Juvenil e Caixeral. Na literatura existe uma divergência sobre os estudos de treinamento de força muscular e treinamento de resistência aeróbia. Então, nós gostaríamos de saber, nas idosas, se esse treinamento de força e esse treinamento de resistência aeróbia realizada de forma conjunta teria alguma interferência no desenvolvimento da força muscular, do condicionamento cardiorrespiratório e da massa muscular de membros inferiores. E também para contribuir na qualidade de vida das idosas. As alunas foram divididas em 3 grupos. O primeiro treinava 2 vezes por semana musculação. O segundo grupo fazia treinamento aeróbico, com bicicleta e esteira 2 vezes por semana. O terceiro grupo treinava 1 vez por semana musculação e 1 vez por semana bicicleta e esteira. A gente testar os benefícios, foram feitas uma série de avaliações. Se avaliou a condição cardiorrespiratória, que a gente esperava que melhorasse com o trabalho aeróbio. Se avaliou a força de preensão manual, que a gente esperava que melhorasse com o treinamento de força. Se avaliou o perfil lipídico dessas senhoras. E, para nossa surpresa, os 3 trabalhos foram extremamente eficientes nessas variáveis fisiológicas. Dona Sônia é mãe de 8 filhos, tem 13 netos e 2 bisnetos. Ela faz parte do CREJUT e participou da pesquisa fazendo caminhada e bicicleta por 30 minutos 2 vezes por semana. Diminuiu as dores. Ficou melhor, bem melhor. Para tudo, para se movimentar, fazer o serviço de casa, para caminhar, para tudo. Os dados foram coletados durante 8 semanas. E o estudo revela que todos os participantes tiveram melhora no condicionamento físico. Tem uma frase que é impactante, pode parecer fatalista, mas é real. Eu escolho hoje o corpo que eu quero envelhecer amanhã. Mexer hoje não é a solução de todos os nossos problemas, mas ajuda e muito a gente solucionar boa parte deles. Eu sou Jéssica França, estudante do 7º nível de jornalismo e estagiária da AGECOM, Agência de Comunicação da UPF. No Universidade Aberta desta noite, apresentamos para você o projeto de pesquisa Efeitos do Treinamento Combinado sobre a Força, Massa Muscular, Resistência e Potência Aeróbia de Idosas. Os nossos convidados são o professor Hugo Tourinho Filho, graduado, mestre e doutor em Educação Física. O professor Hugo é o coordenador do projeto do mestrado da Janesca Mansur Guedes, graduada em Fisioterapia, especialista em Gerontologia e aluna do mestrado em Envelhecimento Humano, agora mestre em Envelhecimento Humano. Sejam os dois bem-vindos ao programa Universidade Aberta. Obrigado. Professor Hugo, não temos como escapar da idade avançada. Não, não tem jeito. Consequentemente, a gente perde realmente essa força muscular, essa massa muscular. Mas a gente tem escolha. Tem, e escolhas que são simples, mas que têm que ser tomadas de forma meio que imediatas. Por quê?
Há uma discussão muito grande quando a gente começa a envelhecer, né? Alguns dizem que a gente começa a envelhecer desde o início. A gente nasce. Tem uns que colocam até antes de nascer, Sim. né? Que a gente já está dentro daquela progressão que faz parte da vida. Mas a sarcopenia, que é a perda de massa muscular, ela efetivamente ela se torna mais acentuada a partir dos 30 anos. Então, por isso que as decisões têm que ser tomadas para ontem, né? Mas o interessante é o seguinte, às vezes a pessoa pode falar, mas se desde os 30 anos eu estou perdendo massa muscular, que é uma questão fisiológica, não patológica, isso é importante. A perda de massa muscular é algo fisiológico, que faz parte do envelhecimento. É claro que no futuro isso pode acarretar problemas, né? Mas é uma questão fisiológica que faz parte da nossa vida, perder massa muscular, assim como perder massa óssea. E aí a pessoa fala, mas desde os 30 anos, então eu estou com 50. Não pode pensar isso, não, adianta. E esse trabalho mostrou exatamente isso, né? Nós fizemos um trabalho com idosos, então tomamos como critério da literatura a partir de 60 anos e nos surpreendeu muito os resultados que nós tivemos. Não esperávamos tantas adaptações provocadas no organismo de uma idosa como a gente conseguiu verificar. Pois é, porque essas questões das adaptações, elas são normais a partir do momento que você começa a fazer alguma atividade física. O que ocorre, então, no organismo a partir desse momento? É bem interessante isso, sabe, Denise? E tem a ver com o trabalho da Janesca, porque se eu fosse sintetizar o porquê que a gente faz atividade física, a atividade física, na verdade... antes de responder isso, eu preciso fazer um parêntese e colocar o seguinte, que a atividade física é tudo que a gente realiza e provoca um gasto calórico acima dos valores de repouso. Então, por exemplo, uma senhora que trabalha num salão de beleza, fazendo escova, cortando, um carteiro que passa o dia inteiro caminhando, ou os nossos vigilantes aqui na instituição que passam caminhando, eles estão fazendo atividade física. A partir do momento que a gente planeja essa atividade física, determinando uma intensidade adequada, uma frequência, uma duração, a gente diz que a gente deixou de fazer atividade física e começou a fazer exercício físico. Então, exercício físico é uma atividade física planejada. Por que a gente tem que se preocupar em fazer exercício físico? Porque quando eu ofereço uma intensidade, uma frequência, uma duração adequada, eu provoco no meu organismo a necessidade de me adaptar àquele estímulo. Então, a grande ideia do exercício físico é eu oferecer um estímulo ao organismo. Esse estímulo vai provocar um desequilíbrio no meu organismo, uma quebra da homeostase do meu organismo e que obriga o meu organismo a se adaptar a essa nova situação. Se eu der o tempo de recuperação suficiente, e aí tem a ver com a intensidade, a frequência e a duração do exercício, o tempo que meu organismo leva para se adaptar, ele vai se adaptar e vai passar a ficar numa situação melhor do que a anterior. Então, por exemplo, quando eu ofereço estímulos de exercício de força, coloco uma pessoa numa sala de musculação para fazer exercício, eu provoco um estímulo que causa um desequilíbrio naquela musculatura. Tem alguns autores que chamam até, por exemplo, de microtrauma adaptativo. Mas é positivo? É positivo, é positivo, porque o organismo ele vai se readaptar àquele estímulo. E o que ele faz nessa readaptação? Ele, para se precaver daquele estímulo que eu estou oferecendo, ele reorganiza a musculatura, deixando ela mais forte. E é isso que é fundamental para a terceira idade. Exatamente. E por isso, na terceira idade, em todas as idades. Porque isso vai causar adaptação que nos deixa melhor. Nos deixa melhor como? Nos deixa mais fortes, mais resistentes, mais flexíveis. Mas para que a gente obtenha isso, precisa ser uma atividade com uma intensidade, uma frequência e uma duração. O que eu estou falando? Se eu for fazer uma caminhada, uma intensidade de tantos % da minha frequência cardíaca, por exemplo, uma duração de 30, 40 minutos, uma frequência de 2 a 3 vezes por semana, tudo tem que ser pensado para que o meu organismo receba o estímulo, possa reagir àquele estímulo, se adaptar e passar para um patamar superior, como se eu fosse subindo degrau por degrau na escada. Janesca, esse estudo que vocês realizaram, ele trabalha justamente com a terceira idade, as pessoas a partir dos 60 anos de idade. Esse teu interesse pela terceira idade me parece que surgiu lá desde a tua graduação. Por que esse teu desejo de trabalhar, né, de conhecer mais, se aprofundar na terceira idade? Então,
em primeiro lugar, o interesse é porque eu gosto dessa área, de estudar o envelhecimento humano. Então, desde a graduação, eu busquei esse enfoque nessa área. Fiz a especialização nessa área de gerontologia e procurei um mestrado também em envelhecimento humano. E essa pesquisa, ela surgiu em virtude que nós começamos a ler sobre o assunto de exercícios para idosos, e na literatura internacional e nacional é um pouco incipiente no que diz respeito à prescrição do exercício físico para as idosas. Então surgiu esse interesse de pesquisar. Porque o que me parece que surgiu também a partir dessa revisão de literatura que vocês realizaram foi que existe algumas contradições em relação a esse treino, né, ou esse exercício físico, então, de forma combinada. Quer dizer, trabalhar com a questão aeróbica e também com a questão da força muscular mesmo. Professor, o que é que ocorre? Exatamente, esse seria o ponto de partida do estudo, no caso voltado para o idoso. Que hoje se sabe que para a qualidade de vida a gente tem que treinar tanto força como resistência aeróbia, né? Exercícios que melhoram a minha força muscular e exercícios que promovam uma melhora da minha condição cardiorrespiratória. No caso do atleta, quando a gente combina esses dois tipos de trabalhos, o aeróbio e o força, há a possibilidade de uma forma de treinamento interferir na outra, prejudicando. Então, por exemplo, num caso de um atleta, se ele treinar muito aeróbio, ele pode prejudicar o ganho de força. Se ele, dependendo da forma que ele treinar força, ele pode prejudicar a condição cardiorrespiratória. Esse prejuízo que pode ocorrer, não necessariamente ocorre, é denominado como fenômeno da interferência. E teria duas hipóteses, a hipótese aguda e a hipótese crônica, para explicar o fenômeno da interferência. A hipótese aguda diz que uma forma de treinamento pode causar uma fadiga que atrapalha a outra forma de treinamento. Então, para você ter uma ideia prática dessa dúvida, perdão, quando você vai na academia, as pessoas sempre perguntam, o que eu faço primeiro, o aeróbico? É uma dúvida cruel. Ou a local. O que eu faço primeiro, a esteira ou a local? Os estudos apontam, tá, que, em geral, é o treinamento aeróbio que pode prejudicar o trabalho da força, o treino da força. Por quê? Porque o trabalho aeróbio, ele pode causar uma fadiga que depois interfira na qualidade do treino de força. Então, como boa parte dos estudos indicam que o trabalho aeróbio pode prejudicar a qualidade do trabalho de força, na academia é melhor primeiro fazer a sua aula de local e depois fazer o aeróbio. Mas essas questões, elas também estariam relacionadas para os idosos? O que vocês observaram? Porque me parece que os resultados foram bem positivos desse treino combinado. Isso, então, nos idosos é importante as duas formas de exercício, tanto o exercício de força como o exercício aeróbio. As funções são diferentes. As funções e os benefícios são diferentes. O exercício de força melhora principalmente a força muscular, que é fundamental também. Que é fundamental, principalmente para prevenir quedas, né, e fazer as atividades de vida diária da pessoa. E o exercício aeróbio, que é a bicicleta, caminhadas, no caso dessa pesquisa, melhora todo o condicionamento cardiovascular, cardiorrespiratório, que é a principal causa de morte, que a gente sabe nessa população. Então, juntando esses dois exercícios, aeróbio e força, quais seriam os benefícios para as participantes da pesquisa? Né? Será que tem interferência no desenvolvimento da força, da potência aeróbia, da resistência aeróbia, da massa muscular? Porque o idoso, ele responde de forma diferente da pessoa que não tem ainda 60 anos. Isso que é, na nossa opinião, acho que a grande descoberta desse estudo, não que a gente tenha feito algo que nunca foi feito, sabe, Denise, mas o que nós percebemos com esse estudo, lembra aquele estímulo que eu falei para que precisa causar adaptação, que a gente precisa fazer uma quebra do equilíbrio, da homeostase no organismo? No caso de um atleta, para ele melhorar, ele tem que treinar muito. Para o atleta de 100 metros, por exemplo, melhorar o tempo dele, ele tem que treinar muito. A gente percebeu o seguinte, que no caso do idoso,
o mínimo de estímulo já é suficiente para provocar adaptação. Então, ao contrário que a gente pensa que o idoso teria dificuldade de se beneficiar com os efeitos positivos do exercício físico, é o contrário. O idoso é extremamente sensível aos estímulos provocados pelo exercício físico. Está certo, a gente tem que fazer um intervalo agora, mas a gente volta em seguida com mais detalhes sobre a pesquisa que trata dos efeitos do treinamento combinado com idosas. A gente volta já.